A processual, eu não olho para a nota da atividade, eu vejo apenas se você entregou ou deixou de entregar. Então, se você entregou todas e tem uma frequência boa, de 75% ou mais, você vai ter o 10, né? À medida que você vai deixando de entregar as atividades, você vai perdendo a nota proporcionalmente, certo? Este é o meu esquema. Aí vocês vão ter que estudar mesmo só para bimestral, né? Estudar para valer lá para bimestral. E antes da bimestral a gente sempre vai fazer uma revisão, certo? Então vamos lá, gente. A gente viu definição de ondas, né? Diferenciou os vários tipos e viu as suas características, como comprimento de onda, frequência, período, amplitude. Viu como determinar a velocidade da onda pela equação fundamental, né? Vem lambda ferida, velocidade é lambda vezes a frequência, ou o lambda dividido pelo período. E hoje a gente vai ver alguns fenômenos relacionados a ondas, que a gente chama de fenômenos ondulatórios. Essa parte ela é mais conceitual, certo? Não tem muito cálculo, mas é a parte que é mais explorada nos vestibulares. Tá com um somzinho de mensagem chegando aqui. Pronto, os fenômenos ondulatórios, como eu estava falando, ele não vai precisar de muito cálculo, mas é a parte que é mais explorada no Enem vestibulares, né? Vamos ver esse som que está aparecendo aqui. Cris, foi eu que levantei a mão. Oi. Como é que vai ser teu parcial? Pronto, eu estava até explicando aqui antes de tu entrar, Vicky. A minha parcial, ela é baseada nas atividades, na nota das atividades que vocês estão entregando lá no Google Sala de Aula. Certo? Toda atividade que eu coloco, eu já coloco lá com a pontuação, né? Inclusive a primeira, quem já fez, né? Eu liberei a pontuação ontem. Eu acho que foi ontem. Foi. Então, E quem não fez ainda pode fazer? Pronto, quem não fez, eu deixei lá uma atividade de reposição, né? Ela tá liberada lá por tempo indeterminado para quem não fez repor essa atividade. Não é a mesma, né, que tinha no formulário, mas ela é uma página do livro. Como vocês não têm o livro do segundo, eu anexei lá um PDF com a página do livro, as questões. Aí quem perdeu o prazo tem como repor ainda. Então vamos supor que eu passei 3 atividades, eu vejo a pontuação de cada atividade e tiro uma média, vai ser a sua parcial. Eu não vou fazer prova parcial, certo? Oi. Eu não tô falando daquela que era tipo um quiz, não. Eu tô falando daquela outra. Foram 2, não foi? Isso. O quiz é extra, é só um ponto extra. Estou me referindo mesmo à atividade. Aquela outra, né? Isso, que vale nota. Certo? Porque o senhor só mandou uma atividade, né? Isso, até agora só foi uma. Ah, sim. Certo? Quando eu terminar a explicação desses conceitos de fenômeno ondulatório, eu vou fazer a segunda. Mas por enquanto só foi uma. Então vamos supor que este bimestre sejam 2 atividades. Eu pego a nota das 2 e tiro a média. Aí eu vou dar uma nota processual também, né? Que eu não vou olhar para a nota da sua atividade. Eu esqueço a nota da atividade e vejo simplesmente se você entregou a atividade, se você tem boa frequência. Então, se você entregou todas as atividades, independente da nota que você tirou, né? Entregou todas as atividades, tem a frequência maior ou igual a 75%, você vai ter o 10. E à medida que você vai deixando de entregar as atividades, você vai perdendo este 10, vai ter uma nota proporcional
a entrega de atividades e frequência, certo? Ficou claro aí a esquemática de avaliação? Pronto, o que você vai ter que estudar mesmo é para a bimestral, né? Que a bimestral ela não fica a critério do professor. A parcial o professor faz como achar melhor, né? E a bimestral vai ser uma prova mesmo, né? Naquela semana de avaliações. E agora vai ser 10 questões, né? O ano passado foram 5. Agora a coordenação já passou que vão ser 10 questões para cada disciplina. Pode, Matheus. Quem não entregou tem uma atividade lá de reposição. Você pode entregar ainda. Aí fica por... Essa atividade de reposição eu não estabeleci data não, né? Porque tem gente que não tem acesso, tem um monte de fatores externos aí, ela fica aberta lá para você repor quando tiver oportunidade. Certo? Mas não... Quem tem acesso, pessoal, procure fazer dentro do prazo, porque é mais simples, né? Fazer pelo formulário do que pelo PDF, pelas questões do livro, né? Então vamos lá, começar. Jean, teve uma atividade, aquela que o senhor mandou, tipo, eu fiz, mas eu não te mandei, mas porque eu fiz no caderno. Qual a atividade? Aquela lá de física, sobre ondulação do latório. Era para ter mandado lá no Google Sala de Aula, claro. Mas ainda pode mandar? Manda uma foto pro meu WhatsApp. Tá certo, Ainda hoje, viu? certo. Porque tá dizendo que já fez. Porque quem não fez ainda tem que fazer uma atividade diferente que eu coloquei lá no Google Sala de Aula. Então vamos lá, pessoal, começar a aula de hoje. Quem respondeu aquela do formulário, ainda precisa fazer essa? Não, reposição, o próprio nome já diz, é para quem deixou de fazer, vai repor, né? Vai substituir a nota que deixou de entregar. Quem já fez o formulário está tranquilo, pessoal. Já cumpriu a atividade 1. Só quem não fez. – 33 alunos, pessoal. Cadê o restante da turma, hein? Que juntando não está dando uma turma, né? Pavo e Multi estão muito relaxados. Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela, começar o conteúdo de hoje. Chame a galera, a frequência vale nota processual, né? Como eu expliquei hoje. Mas o senhor passou a frequência? Eu acabei de chegar. Minha frequência ela é automática. Ah tá, por isso que eu estranhei. Ela pega. Você tá gravando? Tô. Ó, quem tá na sala aqui já tá com o nomezinho aqui capturado. Não se preocupe com frequência na minha aula, que vocês já vão estar. E aqui é diferente da gravação. Mesmo que eu esqueça de colocar aqui, ela já pega automático, né? Não é legal para mim que eu não vou esquecer de fazer a chamada, ela já faz sozinha. Então vamos lá, pessoal, conteúdo de hoje. Fenômenos ondulatórios. Vamos lá, independente da onda, né, se ela é uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, longitudinal ou transversal, ela vai demonstrar alguns fenômenos, né, dependendo da situação, que a gente chama de fenômenos ondulatórios. Então a gente tem que saber o conceito desses fenômenos, que é bastante explorado em Enem vestibulares, certo? Então, pessoal, a maioria dos alunos tem muito medo da prova de física, né? Mas a prova de física, se você não tiver muita habilidade com cálculo, mas
saber os conceitos, né? Saber onde aquele fenômeno se aplica seu cotidiano, você pode ter uma nota, né, que não vai ser tão inferior a quem é excelente em cálculo, viu? Porque a maioria das questões elas são questões conceituais, né, que exploram as definições de conceitos físicos. Se você for fazer a da UES, nem se fala, que praticamente nem tem cálculo, né? Das 8 questões da primeira fase, vai ter uma questão de cálculo e 7 questões de conceitos. Na segunda fase, quem for fazer física, né, 60% é questões conceituais. Então, vamos saber se apropriar desses conceitos para não ter este receio de fazer a prova de física, né, com medo. Então, vamos lá. Quais são os fenômenos que as ondas demonstram, não? Que uma onda pode oferecer? Primeiro é o fenômeno chamado de reflexão, né? O próprio nome já dá uma ideia do que seja, né? Um reflexo. Como é que é formado um reflexo, né? A sua imagem no espelho. A luz sai de você, a luz que é proveniente do sol, né? De uma fonte luminosa, bate no seu corpo, bate no espelho e volta para o seu olho. Então é assim que a imagem é formada, né? Pela incidência da luz no seu corpo, ela bate, reflete, né? Se for no espelho, ela vai formar a imagem do espelho, e se for no olho humano, né? Ela bate no seu corpo e entra no olho da pessoa, formando a imagem, certo? Então, por isso que a gente chama de reflexo, né? É porque a imagem ela é formada pelo este fenômeno ondulatório, que é chamado de reflexão. No caso da imagem, a reflexão da luz, certo? Então, o que caracteriza a reflexão? A onda... Mas assim, Cris, é tipo uma fonte de luz pontual linear, é? Isso, a gente pode continuar uma fonte pontual só para ter a ideia do fenômeno, mas essa fonte ela pode ser uma fonte também extensa. Não, essa definição de ponto é só para simplificar as coisas, né? Mas eu posso ter uma fonte extensa também, uma fonte com certo comprimento, né? Como uma lâmpada que está sobre o teto da minha residência, ou o próprio sol, né? Que é uma fonte extensa. Então aqui é só para ficar mais fácil o conceito. Eu tenho uma fonte de luz, que no caso aqui é um ponto, e eu posso pegar uma linha, né? Se eu pegar este ponto e ver por onde ele vai passar a sua trajetória, ele forma uma espécie de linha. Eu chamo isso de raio de luz, né? O raio de onda. Certo? Então aqui eu estou pegando só um ponto daquela onda e estou vendo por onde ele está se deslocando. Então aqui eu chamo raio de onda. O que vai acontecer na reflexão? A onda vai bater na superfície e vai voltar para o mesmo meio. É quando eu estou jogando sinuca, né? A bolinha de bilhar ela bate na borda da mesa e volta para o interior lá da sinuca, né? Para a região onde as bolas ficam lá em jogo, né? Então isso a gente chama de reflexão. A onda bate numa superfície e volta para o mesmo meio. Certo, pessoal? É isso que caracteriza a reflexão. A gente viu na aula passada... É refração ou reflexão? Reflexão. Certo? Eu estou falando de reflexão. Eu falei refração, foi? É porque tinha um slide que tinha refração, aí eu achei que era refração. Eu passei aqui por acidente, é o próximo fenômeno. Reflexão, certo? Ela bate e volta para o mesmo meio de origem. A gente eu pedi para você repetir. Isso, reflexão, a onda, ela incide numa superfície, bate naquela superfície e volta para o mesmo meio de origem. Então, se eu tenho duas superfícies, né, vamos supor aqui ar e água.
a onda está num determinado meio, no ar, ela se desloca pelo meio, né? Como a gente viu, a onda se propaga pelo meio, então ela vai chegar na superfície de separação, ar e água, vai bater e parte dessa onda ela vai voltar para o mesmo meio. A gente disse que essa onda está sendo refletida, certo? Como ela volta para o mesmo meio, pessoal, a gente viu na aula passada que a onda ela só muda de velocidade quando muda de meio, certo? Acidente de novo. Então, ela vai bater na superfície e Cris. volta para o mesmo meio. Isso a gente chama de reflexão. Cris. Oi. É tipo um exemplo aqui, né? O sol entra pela janela, bate na parede oposta à janela e reflete no quarto, é isso? Isso, ela bate na janela e volta para o mesmo lado de onde ela bateu, né? Para o mesmo meio. Não, eu disse que ela bate na parede oposta à janela e reflete no resto do quarto. Isso, no interior do quarto, né? Exatamente. O Pedro tá com a mão levantada. Oi, Pedro. Então, assim, a reflexão é quando ele vem, bate e volta. E ele Isso, só deixaria de ser reflexão para ser outro fenômeno se mudasse o meio. Tipo, o sol batendo na água. exato, a gente vai ver. Já é outro fenômeno, né? Quando ela muda de um meio para outro, já é outro fenômeno. Se você pegar um laser, né? Brincar com um laser, bater o laser no espelho, você vai ver ele desenhando este caminho de bate e volta, né? O laser ele bate no espelho e ele vai voltar, vai ser refletido no mesmo ambiente, certo? Então, essa é a reflexão. E quais são as características? Como ele não muda de meio, não muda de velocidade, certo? Não muda de meio, não muda de velocidade. Então, observe aqui que eu estou separando o raio que está batendo na superfície do raio que está voltando aqui, né? Então eu chamo isso daqui de raio incidente. O raio que está chegando eu chamo de raio incidente. Mas a gente vai usar a mesma fórmula do raio igual a lambda vezes a frequência? Não. Aqui a gente não vai fazer muita conta, certo? É só para... O que vocês têm que observar aqui é entender o conceito, né? Diferenciar a reflexão de outros fenômenos, que a gente vai ver na sequência. Então, o raio incidente, o que está chegando na superfície, e o que está voltando, a gente chama de raio refletido. Estou colocando esses nomes é porque você vai se deparar com eles aí na leitura do livro, certo? E observe que eu tenho um ângulo aqui, eu tenho uma reta que separa esses dois raios, né? E o raio incidente com essa reta e o raio refletido com essa mesma reta formam um ângulo. Então essa reta aqui, vocês já devem ter visto lá no primeiro ano, quando estudaram forças, que toda reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, a gente chama de reta normal. Né? Quando vocês estudaram lá peso, né? Quando foram decompor o peso, tinha uma reta normal, que é uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então a gente chama isso de reta normal. Aí quais são as características? Este raio incidente, o raio refletido e anormal, observe que eles formam um plano. Eles estão dentro do mesmo plano. Então essa reta aqui não poderia estar em outra direção, não? Em um outro plano. Elas estão no mesmo plano. E o mais importante que você tem que se observar aqui é que este ângulo incidente, o ângulo que o raio incidente faz com a normal, né, que ele chamou aqui de alfa, chamar de ângulo incidente, certo? Tem o mesmo valor deste ângulo refletido.
Isso acontece porque essa onda ela não mudou a velocidade, ela continua na mesma velocidade, certo? É como se ela não perdesse aí energia. Então vamos supor que aqui a questão forneça um ângulo de 50 graus para o ângulo incidente. Pela essa regra aqui, você sabe automaticamente que este ângulo refletido tem que ter o mesmo valor. Então, se é 50 graus o ângulo incidente, o ângulo refletido também é 50. Mas, Cris, Oi, como Pedro. que 50 se ele é um ângulo reto e o ângulo reto precisa de 90 graus? Não, o ângulo reto não é este ângulo com a normal. O ângulo reto é dessa reta com plano. A normal, Entendi. ela é o ângulo com a superfície. Isso daqui é 90 graus, certo? Isso é que a gente chama de normal. A reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície que está separando estes dois meios. Agora o incidente não. Este ângulo eu posso apontar um laser aqui formando um ângulo de 30, de 50, eu posso variar este ângulo aqui da forma que eu quiser, certo? Então, pense isso daqui sendo um laser. Você pode apontar este laser em várias direções para ter esse ângulo refletido, certo? Ok, Pedro? Dá para entender, entendi. Pronto. Então, ficou claro, né, pessoal? Que é a reflexão. A onda bate e volta para o mesmo meio. Tem dúvidas aqui neste fenômeno? Vamos para o próximo. Não, tipo, eu só não entendi muito bem, assim, a regra, assim, a regra é só medindo, fazendo essa coisa do ângulo para saber se eles são meio a meio, é? A lei diz que eles são idênticos. Essa normal, ele vai dividir o raio incidente e o raio refletido no meio, exatamente. Então, eles vão ter os mesmos valores. Entendi. Tá? Então, toda vida que ele fornecer um ângulo, seja refletido ou incidente, neste fenômeno, né, de reflexão, eles são idênticos. Porque a onda não muda de velocidade, ela não perde energia neste caso. Vamos para o próximo fenômeno. O próximo fenômeno é chamado de refração. Neste caso, a gente vai olhar a onda passando de um meio para outro. Certo? Então, quando ela passa de um meio para outro, ela muda de velocidade, não? A gente viu que as ondas dependem da densidade do meio. Certo? Então, quanto mais denso for o meio, no caso de uma onda eletromagnética, a gente viu que ela vai perdendo a velocidade. No caso da onda mecânica é o contrário, né? Ela ganha velocidade quando o meio é mais denso. Certo? Então, o que vai acontecer? A luz, um raio de luz, né, ela está seguindo uma trajetória. Quando ela passa de um meio para outro, como as propriedades são distintas, né, entre os meios, ela vai mudar a sua trajetória. Ela muda aquela linha de percurso, né? Então, observe aqui, se eu comparar aqui a trajetória incidente, quando passa de um meio para outro, eu tenho um desvio, né, nessa linha reta aqui que estava no primeiro meio. Este desvio ocorre devido à mudança de velocidade dessa onda. Então aqui o ar, né? Vamos supor que o meio 1 seja o ar e o meio 2 seja a água, em propriedades distintas, né? Então a onda muda a sua velocidade quando passa de um meio para outro. E essa mudança de velocidade aqui ocorre este desvio. Então, só colocando aqui um exemplo, ó, quando você coloca um lápis, né, dentro de um copo de água transparente, você tem a sensação de que aquele lápis está meio
quebrada ou a sua imagem está deslocada, né, de um meio para outro. Isso ocorre exatamente por este desvio na trajetória da luz, né? Estes caminhos que a luz fazem de um meio para outro não é o mesmo. Então, por isso que isso gera este efeito de uma imagem aparente no interior da água, né? Mesma coisa acontece quando você está olhando para o interior de uma piscina ou de um rio cristalino, né, com água transparente. A imagem que você está vendo lá no interior do rio, dos peixes lá no interior do rio, não é uma imagem real. É uma imagem aparente. Aqueles peixes, né, eles vão ter uma localização real diferente da que você está visualizando. Os índios, pessoal, eles costumam pescar com arco e flecha, né? Quando eles apontam o arco e flecha para alcançar lá o peixe, eles já apontam deslocando, né, fazendo essa correção, né, de deslocamento do arco e flecha para acertar o peixe, justamente por ter essa noção de que a posição que ele está visualizando lá não é a posição real. A Duda pediu para você botar a foto do ângulo. É essa? Eu esqueci. Pronto. Ó. Vamos lá. Então, quais são as leis aqui? A gente vai ter a mesma coisa, né, pessoal? Ó, um raio incidente está chegando. E agora eu tenho este raio de onda está passando para o outro meio. A gente chama isso de raio reflatado, certo? A gente tinha na situação anterior o raio refletido, né? Aqui é o raio refratado, para indicar que é um fenômeno de refração. Vamos lá. Observe agora que a gente não vai ter mais ângulos idênticos, né, pessoal? O ângulo incidente, ele não vai ser o mesmo do ângulo refratado. Visualmente aqui a gente vê que há uma diferença. No caso, este raio aqui estava incidindo com o ângulo θ1, ele se aproximou mais da normal, que é essa reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, né? Ele se aproximou mais dessa normal. Cris, Oi. eu tinha colocado eu tinha pensado numa coisa aqui, mas só para ver se faz sentido. Se por acaso, quando o raio incidente entrasse no outro meio, né, e ele ganhasse mais velocidade ao invés de perder, ele iria para cima no lugar de se aproximar para baixo? Exatamente, eu ia falar isso, tu se antecipou. Exatamente. Aqui, ó, eu tenho um meio que é o ar, que é menos denso, né, pessoal? Se você colocar algo para se mover no ar, vai ser muito mais fácil do que você colocar algo para se mover na água, né? Então é um menos denso para o mais denso, aqui eu estou indo, né? Então isso vai fazer ele se aproximar da normal. Mas como o Pedro falou, eu posso, ao invés de colocar a minha onda para sair da água, do ar para a água, fazer o processo contrário. Vamos supor que eu estou lá dentro da piscina e coloco agora o laser para sair de dentro da piscina para fora. Então ele vai, ao invés de perder velocidade, quando eu entrar no outro meio, ele vai ganhar velocidade. Eu estou indo agora de um meio mais denso. É só esquecer essa setinha aqui no primeiro caso. Vamos esquecer essa setinha no primeiro caso e vamos colocar o contrário. Cris, é tipo aquele teste que tu fez lá na sala no passado. Tu colocou o laser dentro da água, aí subiu pro teto, refletiu pro teto. Isso, exatamente aquilo. Aquela brincadeira com o laser, ela mostrou os dois processos, né? Processo de refração, que parte da onda voltava para o teto, e parte da onda
passava pelo líquido e ia para o solo. Então, tinha ali os dois casos, né? A refração, a parte que vai bater na água e ir para o teto, ou seja, para o mesmo meio, né? Do ar para o ar, é a parte que ia passar para a água e ir para o solo, né? Sim, eu Então, lembro. exatamente, aqueles dois fenômenos. Então, Eu não entendi exatamente assim, como é que a luz da água ela vai para cima. Eu não entendi muito bem isso. você está dentro de uma piscina, liga o laser, ele vai sair do meio mais denso da água e vai para o ar. Vai sair da piscina e vai para o ar. Então, Porque ele não vai conseguir penetrar totalmente, né? como? Não entendi. Ele não vai Penetra, conseguir porque ele penetrar. passa. Não, quando ele sair da piscina, ele vai ter esse desvio ganhando velocidade. Então, ao invés do ângulo diminuir, ele vai aumentar, vai se afastar da normal. É a mesma coisa que o Pedro falou, né? Eu posso ter uma perda de velocidade ao passar de um meio para menos denso para o mais denso. Ou essa onda ela também pode ganhar velocidade quando está passando de um meio mais denso para o menos denso. Eu tenho os dois casos. Entendi. Então é como se a superfície da água ela fosse meio sólida, entre aspas, né? E daí, por isso que ela consegue refletir a luz, né? Não. Para a onda passar de um meio, no caso da luz, né? Não vamos levar em consideração só a luz, né? No caso aqui eu estou usando a luz para relacionar com o nosso cotidiano, mas eu posso ter uma onda mecânica também. Por exemplo, um terremoto é uma onda mecânica, ele vai passar da água para o solo, por exemplo, né? Através do material. Então nem sempre, não associe sempre à luz. Então aqui eu poderia ter uma onda mecânica, um som, né? Vou ligar uma espécie de som. Vamos supor que eu conseguisse ligar um som dentro de uma piscina, ele ia passar da água para o ar também com essas mesmas características, ganhando velocidade. No caso do som, a onda mecânica, ela é o contrário, né? Ela ganha velocidade com a densidade do meio. Então ela vai mudar também de velocidade ao passar de um meio para outro. Então não, é só para não ter essa ideia de que isso ocorre só com a luz, certo, pessoal? Então a luz, para ela passar pelo meio, ela precisa que este meio seja transparente, né? Como eu também demonstrei lá nos experimentos. Se não for um meio transparente, se aquela água que eu coloquei lá para a luz passar pela água tivesse lá, sei lá, suja, né? Escura, eu não conseguiria observar este fenômeno de refração. Praticamente toda a luz ia ser refletida, né? Iria voltar para o mesmo meio. Cris. Oi. Tipo assim, se não for a luz, for tipo uma energia, né? Ela bate, né? E se expande na água, né? Tipo a corrente elétrica? É isso. Isso, no caso, você está dizendo que... No caso, você está associando a onda mecânica, né? Isso. Mas tem perturbações, né? Definição de onda, é uma perturbação que se propaga pelo meio. Que ela não vai gerar na água essa perturbação. Por exemplo, se eu jogar luz ou se eu jogar raio-x, né? Que são ondas que a gente não consegue ver, raios gamas, uma onda eletromagnética, ela não vai se dispersar na água, né? Ela vai atravessar do ar para a água sem causar essa perturbação. Agora, se eu for jogar alguma coisa, se for algo mecânico, aí sim, a água ela vai absorver parte dessa energia e vai se propagar pela superfície do lago, né? Mas não ocorre em todos os casos, certo? Vamos lá, pessoal, aqui só uma ilustração, né, para mostrar isso. Aqui eu tenho uma onda e eu observo que ela está mudando as suas características ao passar do meio 1 para o meio 2, né?
Bom, aqui ela tem um comprimento de onda, uma distância entre essas duas repetições, né? Que a gente chama de comprimento de onda, e quando ela entra lá no outro meio, observe que esses espaços eles ficam mais próximos. Quer dizer que a onda mudou seu comprimento de onda, mudou sua velocidade ao passar de um meio para o outro. Certo? E observe também que há este desvio, né? Há essa quebra naquele caminho que a onda está percorrendo no meio 1 para o meio 2. Então vai existir uma grandeza associada a cada meio. Quando a gente estudou no ano passado dilatação térmica, a gente viu que cada material se comportava de maneira singular, né? De uma maneira distinta. Então aqui também cada meio vai ter uma grandeza associada, vai ter uma propriedade associada a este fenômeno. Então se for o ar, né? Eu vou ter um determinado valor para o ar. Se for a água, eu vou ter determinado valor para a água. Se for outro meio, né? Seja outro líquido, outro meio sólido, cada meio vai ter uma grandeza associada. Como é que a gente chama essa grandeza? Cada meio tem o que a gente chama de índice de refração. Certo? Índice de refração. Então, o meio 1 tem um índice de refração. O meio 2 vai ter outro índice de refração, que vai caracterizar este meio. Certo? Este índice de refração é simbolizado pela letra N. Então é uma constante, certo, pessoal? O ar vai ter um valor, a água vai ter um valor, e assim qualquer meio vai ter o seu índice de refração. Que é ele que vai dizer o tanto deste desvio, né? Quanto maior for o índice de refração, maior vai ser este desvio ao passar de um meio para outro. Por exemplo, se este meio aqui, vou chamar, tiver um índice de refração 1, este outro meio vai ter o seu valor. Se o do meio 2 for maior do que o do meio 1, ele vai ter essa aproximação da normal, né? Se for o contrário, ele vai se afastar da normal. O desvio dele vai ser se afastando da normal. Cris, o vácuo da velocidade, ele é o índice, né? E já o N é a parte refratada. É isso, é o inverso? Já está falando aqui do como obter o índice, É, da né? fórmula. Isso. Para obter o índice, você vai usar a velocidade da luz, né? A gente chama de C, velocidade da luz, e dividir pela velocidade da onda que está incidindo lá nas duas superfícies, né? Isso aqui é um modo de encontrar o índice de refração de cada meio. Não, mas tipo assim, o N, ele é a parte refratada, enquanto o C é o índice, né, da luz? Isso, o índice é a velocidade da luz, o C. E este N já é essa divisão da velocidade da luz para a velocidade da onda. Então, agora, inicialmente, a gente não vai se preocupar em obter o índice. A gente vai já ter o índice fornecido, né? Quando a gente for mais na frente estudar óptica, é que a gente vai se preocupar em obter o índice a partir da velocidade da luz e a velocidade da onda. A Isabela falou que não entendeu, ela perguntou o que significa. Pronto, este índice de refração, que eu chamo de N, é um valor atribuído a cada meio. Cada meio tem uma tabela, né, que vai associar um determinado valor para determinado meio. Então, o ar tem um valor, índice de refração, o B tem um valor distinto, porque são meios com características diferentes, né, pessoal? Então, cada meio vai ter um valor associado que a gente chama índice de refração.
Aqui é só como obter, que eu não vou ainda explorar com vocês, né? Mas na frente em óptica a gente vai ver como obter este valor. Mas de início é só para você ter a ideia de que cada meio tem um valor associado que a gente chama índice de refração. Quanto maior este índice, quanto maior for este valor, mais a onda vai ser refratada, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa figura, quem é o meio com maior índice de refração? Pela figura a gente vai ver que é o meio 2, porque ele está fazendo este desvio aqui, aproximando essa onda da reta normal. Sim, que eles não são proporcionais? Eles são proporcionais? Eles não são proporcionais, porque eu achei que eles eram proporcionais. São. A gente vai ver nessa relação aqui, ó. A gente viu que na reflexão eu tenho uma lei associando os dois ângulos, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Aqui na refração a gente também vai ter uma lei associando os dois ângulos. Como o Ezequiel acabou de falar, né? Esses ângulos aqui, eles também têm uma relação de proporção. Eles não são iguais, né? O ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração, mas existe uma proporção, uma relação entre os dois. Como é que eu igualo estes dois ângulos? Eles são complementares, é isso? Tipo isso? Isso, dá para provar essa relação. Eu não vou provar aqui que é muita conta, pode confundir vocês, mas eu vou mostrar só a relação de equivalência, né? Como é que eu saio de um ângulo para outro. Então, se eu observar aqui, ó, estes ângulos vão ter um ângulo de incidência, são diferentes do refratado, né? Mas como o Ezequiel falou, eles têm uma relação de proporção. Então, aqui ele dá duas maneiras de você reescrever, né, essa lei. Vou fazer aqui um novo slide. Vamos lá, escrever a lei de Snell, o índice de refração, vezes o seno do ângulo. Vai ser idêntico no produto, né? Aí você pode só reescrever isso daqui de maneiras diferentes, como está mostrando no slide. Vamos supor que no primeiro lado eu queira só ângulo e no segundo só os índices. Então eu vou colocar deste lado só ângulo. Vou trazer o que está no outro lado, como ele está multiplicando, vai passar dividindo. E no outro lado vai ficar só os índices. Então isso que estava deste lado multiplicando passa dividindo. Então é só outras formas de reescrever a mesma equação, pessoal. Estou só mostrando porque eu coloquei no slide e você pode achar estranho, né? Mas é a mesma equação aqui. E eu também posso, ao invés de colocar os índices de refração, usar a velocidade, certo? Se você observar aqui, eu posso também colocar a velocidade ao invés do índice de refração, certo? Ao invés de colocar um índice de refração, eu posso colocar essa mesma fórmula se eu tiver a velocidade da onda no meio 1 e no meio 2. A gente não pode mais usar aquela forma, né? Que é N igual a C dividido por V. Como é? Então a gente não pode usar aquela fórmula, né? Que é N igual a C dividido por V. Pode. Se a questão pedir para você descobrir o índice do meio,
você pega a velocidade da luz pela velocidade da onda. Né? Se você quiser descobrir o índice do meio. Mas no caso aqui, a gente já vai ter o índice prontinho para usar, certo? Mas se você se deparar com alguma questão que pergunte qual o índice de determinado meio, você pega a velocidade da luz, que é um valor conhecido, né? 3 vezes 10 elevado a 8, e divide pela velocidade da onda naquele meio, né? No meio 2. Aí você vai ter o índice de refração deste meio. Oi? A maioria das questões, ela é obrigada a dar a velocidade da luz ou a gente tem que saber? Toda constante, ela é obrigada a fornecer. Como a velocidade da luz é uma constante, a prova tem que fornecer essa constante. Valeu. Para o ar, pessoal, a velocidade da luz no ar e no vácuo, ela tem o mesmo valor. Este Czinho aqui, ó, se você observar o slide, é a velocidade da luz no vácuo, né? Então, só para exemplificar para vocês, qual vai ser o índice de refração no ar? Velocidade da luz no vácuo e no ar tem o mesmo valor, que é 3 vezes 10 elevado a 8. Quanto é o número dividido por ele mesmo? 1. Pronto, então este é o índice de refração do ar. Então, sempre que uma questão colocar um dos meios como ar, ele vai lhe dizer lá que o índice de refração do ar é 1. E isso não muda, né? Tipo, pro caso da questão não fornecer, não muda, sempre vai ser 1. Não muda. Na água já vai ser diferente, né? Porque a velocidade da luz na água já não vai ser 3 vezes 10 elevado a 8. Vai ter uma diferença. Certo? Então é assim que você encontra este índice. Mais alguma pergunta? Eu acho que já acabou o nosso horário, né? Já. Cris, a gente já viu física quântica ou a gente não vai ver isso? Não, a gente pode até ver alguns conceitos de física moderna, né, que são teorias mais recentes, mas física quântica é só para quem for fazer física mesmo, ou alguma engenharia elétrica, civil, alguma engenharia que precise de quântica, né? Mas a gente não vê no ensino médio, a gente pode ver até alguns conceitos de física moderna, mas física quântica não. Só quem for fazer física mesmo aí, ou alguma engenharia. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente ainda falta ver uma série de fenômenos ondulatórios. Não vou passar a segunda lista ainda. Na próxima aula a gente continua os conceitos para depois explorar as questões de vestibular. Valeu, se tiverem aula ainda, boa aula aí na sequência. Até a próxima semana. Né? Ei, 1.000 milhões. Hã? Cadê o Pedro? Já saiu? Não entendi o que ele falou. Tchau, tchau, gente.